difícil, porque evitaria muito transtorno, porque é comum que o aluno aprenda as frases, né, as palavras todas separadas, você sabe pronunciar a frase com as palavras separadas, mas aí você vai escutar um vídeo, sei lá, uma música, alguém conversando em inglês, o próprio listening ali, alguma atividade que você está fazendo, e as pessoas vão falar de um jeito diferente. Que aí você fica pensando, cara, por que eu não consigo entender? Ou por que eu não consigo falar mais parecido com o que ele está falando? Então, tem alguns detalhes aí. O que acontece é que muitas vezes o aluno ou a escola, o professor, vai dar muita ênfase na parte escrita. Então você vai aprender muito vocabulário, texto, gramática. E não se ensina muito a parte falada, porque são coisas diferentes, são habilidades diferentes e tem coisas para se aprender que são diferentes. Em português também é assim, o que a gente fala não é o que a gente escreve e vice-versa. Então em inglês acontece da mesma forma, ok? Beleza. Então, deixa eu começar aqui, mostrar para vocês um exemplo disso. A palavra-chave que eu vou falar aqui para vocês hoje é o to. Então, o to, T-O, tem praticamente, quase toda frase tem algum to, não é? Aproveitando aqui, antes de eu entrar nos slides, uma dúvida que é recorrente, a pessoa vai perguntar o seguinte: o to de também e o to do número 2 é igual o to da preposição, TO? A pronúncia, se você está falando da pronúncia isolada, é a mesma. Então, é to e to. Agora, na prática, o to preposição, até por ser uma preposição é uma palavrinha que serve para você ligar duas outras palavras. Tá? Em português seria o de, em, que mais? Para. Então isso são preposições em português. Em inglês você vai ter a mesma coisa, né? O of, in, o to e por aí vai. Então isso são preposições, são palavras que servem de ligação entre uma e outra. Geralmente essas palavras elas são reduzidas na fala. Então é comum o aluno falar assim, cara, eu não consigo escutar ele falando to, ou of, ou in, ou uma série de pequenas palavras. Por quê? Isso é normal, faz parte do ritmo do inglês eles reduzirem o som dessas palavras. Então dentro de uma frase, você realmente vai ter uma certa dificuldade em ouvir essas palavras, porque elas acabam sendo emendadas nas outras, nas palavras principais. Então essa é uma reclamação recorrente dos alunos, principalmente quem está iniciando. Aí o cara aprendeu aquela frase, aí ele vai fazer um exercício de listening ou vai tentar ouvir aquilo falado por um nativo. Aí ele fala, cara, mas metade do que ele falou, que está escrito aqui, eu não ouvi. Exatamente é por isso, porque o ritmo do inglês é assim. As palavras de ligação, as palavras estruturais, geralmente eles vão reduzir o som e emendar nas palavras principais. As palavras principais são aquelas que têm um conteúdo, verbo, substantivo, adjetivo, tem um significado ali importante. As palavras estruturais de ligação também precisam estar lá, elas têm importância, têm significado também, só que na estrutura do inglês elas acabam tendo uma ênfase menor. Então você escuta claramente as palavras que eu falei agora, né? São adjetivos, substantivos, verbos, você escuta com clareza numa frase. Essas de ligação, essas menores, você acaba não escutando, mas elas são pronunciadas, é que talvez você não saiba como elas são pronunciadas. Eu vou te mostrar aqui 5 formas que o to pode ser pronunciado na vida real no meio das frases, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui os meus slides que eu preparei com todo carinho para vocês, ok? Vamos lá, deixa eu passar aqui então. Foi. Todo mundo vendo os slides aí? Sim? Me dá um feedback, porque, né, eu estou vendo tudo certo aqui, não sei, às vezes pode estar com algum problema, não está transmitindo, mas geralmente funciona, ok? Vai me dar um feedback aí, demora um pouquinho, né, para eu ver a resposta de vocês aqui, mas enquanto isso a gente já começa, qualquer coisa vocês vão me avisando aí, beleza? Olha só que interessante essa frase, I like to play with my kids. Eu gosto de brincar com os meus filhos.
I like to play. Não é assim que você fala? Normal, se você falar assim, perfeito, todo mundo vai te entender. Ok. Então, beleza, não tem problema nenhum. A questão é, quando você ouve o falante nativo falando, ele nem sempre vai falar assim. Não significa que ele não possa falar assim, tá? Você vai ouvir pessoas nativos falando I like to play. Não tem problema, não está errado. Só que na prática as pessoas acabam reduzindo para poder ir mais rápido. Então, nesse caso, por exemplo, o cara provavelmente falaria I like to play. I like to play with my kids. Flui melhor, tá? Você vai perceber que é muito comum acontecerem coisas, fenômenos fonéticos com palavras com o to, por exemplo, com o to ou com o t. O t é um som que ele acaba diminuindo a velocidade se você tenta falar todos os t's das palavras numa frase. Então você vai perceber que é uma das letras que mais somem aí no meio das frases. Então, o like to, ele já tem essa redução aí do to para t. Beleza, no caso aqui, nesse caso específico, o to está sendo pronunciado como t. Por quê? O som da vogal original é u, to. Só que todas as vogais do inglês, elas podem ser reduzidas. Quando elas são reduzidas, ou seja, eles fazem um som menor, mais simples, mais fraco, mais preguiçoso, gastando menos energia. Esse som reduzido é sempre, todas as vogais elas podem ser reduzidas para o mesmo som, que é o som, que é esse som aqui do a. Por isso que é t. Esse som do a, você faz aqui um som com a garganta, assim, um a. Quase uma tossida. Isso é um som em inglês tão comum, tão importante que tem até nome. Chama schwa. Se você escutar falar do schwa sound, é esse som de a. É igual o som de but, de mas, but, bus, né? Esse som do a é o mesmo som, só que mais suave. Ele vai aparecer em situações em que não tem ênfase ali na sílaba. Tá igual aqui. I liked. Tá vendo? O like, a sílaba tônica é o lie. O t você reduz, né? Você vê que o som diminui. I like to play. Tá vendo? É um sonzinho de ligação. I like to play with my kids. Então você vai falar que você gosta de fazer alguma coisa, então você pode falar assim. I like to travel. I like to... Normalmente as pessoas vão falar assim, dessa forma parece que mais preguiçosa. Porque é mais fácil de fazer assim, né? As pessoas acostumaram a fazer essa redução. Só para a gente poder comparar, se a gente fosse comparar, em português a gente faz a mesma coisa. Tem um monte de palavras que a gente fala diferente do que a gente escreve porque é mais fácil. Então você vai escutar, por exemplo, menino ao invés de menino. Em português acontece muito do e virar i. Por exemplo, ele. As pessoas normalmente falam ele. Tá vendo? A gente reduz o e para i. A gente reduz o o para u. Menino. Palavras que terminam com o, por exemplo, geralmente a gente vai falar com som de u. É a nossa redução, menino. Então isso é muito comum em português. Essa é a nossa redução. Em inglês, eles reduzem. Qualquer vogal vai para o schwa. Entendeu? Então, no nosso caso, o e vai para i, o o vai para u, né? É o nosso jeito aqui, a nossa fonética é assim. No caso do inglês, qualquer vogal pode ir para o schwa. Quando ela for reduzida, ela vai ser reduzida para o schwa, tá? Que é o a. É o som, assim, digamos que é o som que gasta menos energia para você falar, tá? Porque no final das contas, o jeito que a gente fala reflete na nossa economia de energia. É sempre isso, tá? É sempre para ser mais rápido e dar menos trabalho, tá? Então, tudo isso que acontece, todos esses fenômenos fonéticos acontecem para facilitar a nossa comunicação, ok? Imagina você lendo um texto para alguém. É muito ruim, você vai dar muito mais trabalho você ler um texto do que você falar com as suas palavras. Para quem está ouvindo também.
É muito mais fácil a pessoa entender você explicando com as suas palavras do que você lendo um texto, não é? O inglês é do mesmo jeito, tá? Beleza. Antes de eu continuar aqui, só já fazendo um resumo para você, que aí você vai prestando atenção nos exemplos que eu vou te dar. Eu falei que o to pode ter 5 pronúncias. Como assim? Como é que tem 5 pronúncias? Você vai ouvir o to sendo pronunciado como to, que é o som original dele, o som completo. Ele pode ser reduzido para t. Aí a gente reduziu aqui a vogal, ok? Beleza. O T pode ser reduzido, tá? Então o T pode ser alterado também. Aí vai depender da palavra que está junto ali. Então ele pode ser reduzido para D, né? Porque o T e o D, eles são articulados, eles são sons que formam pares. Né? Então o T e o D eles são articulados no mesmo ponto, a única diferença é que um tem a vibração das cordas vocais, o outro não. O D tem a vibração, né? Um som voiced, e o T é um som voiceless. Então ele não tem a vibração das cordas vocais. Mas se você falar uma palavra com D e com T, você vai ver que o ponto de articulação é o mesmo. Dado e tatu. Tá vendo? Tá e dá. Você põe no mesmo lugar. Então é comum que o to ou t seja reduzido para d. Então reduziu a vogal e reduziu o t, né? Mudou o t para d. Pode acontecer isso? Pode acontecer desse t ou d, na verdade o t pode ser reduzido para o r. Mas como é isso? É porque em inglês esse t, quando ele acontece no meio de vogais, então isso vai acontecer quando o to tiver depois de uma palavra que terminou por vogal. Aí o T vai ficar no meio de 2 vogais, a vogal da outra palavra anterior e o O do próprio to. Quando acontece isso, esse T é comum eles pronunciarem como se fosse um R de Maria. Rareriroru. Então esse R. Só que olha que interessante, se você perguntar isso para um falante nativo, ele vai te falar assim, esse som é de um quick D. Na cabeça deles, no ouvido deles, quando você fala Ra, para eles você está falando a letra D. Só que eles chamam de quick D, porque é um D rápido. Novamente, a articulação do nosso R de Maria, caro, ele é no mesmo lugar que você articula o T e o D. A diferença é que esse som nós fazemos batendo a ponta da língua, né? É só você falar uma palavra aí, ó, caro, rareri, da, de, di, ta, te, ti. Tá vendo? Você põe a língua no mesmo lugar. A diferença do T é que o T você faz uma força aqui, né? O T, só que não tem vibração. O D você faz forte também, só que com vibração. E o re, rareri, você só bate a pontinha da língua, é bem rápido. Isso para eles é um D porque é a mesma articulação. Para nós soa como um R porque a nossa língua tem essa batidinha aí rápida. Para nós é o R, beleza? Então o to pode ser pronunciado to, t, d, r, e o t pode sumir completamente, só sobrar o a. Aí isso vai ser emendado com alguma palavra anterior, ok? Por causa disso, essas reduções e as combinações dessas reduções com as palavras, com palavras que virão antes, vão gerar várias palavras, entre aspas, que vocês já devem ter visto por aí, que na verdade não são palavras, são formas faladas, que as pessoas falam, você não deve escrever, né? Vou mostrar exemplos aqui. Bom, já falei do like to. Vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aí, olha uma outra situação. I have to go. Então, você pode falar assim, I have to go. Só que você vai ouvir muitas pessoas falando I have to go. I have to go. É mais preguiçoso, assim, mais suave. I have to go. See you tomorrow. Então, tá vendo? O have to, o to vira t,
E nesse caso é interessante porque o próprio have sofre uma alteração quando eles juntam. De V passa para F, simplesmente porque é mais fácil falar, né? Na junção fica mais fácil você fazer o som do F. Também F e V são sons que formam pares. Então, I have to go. Você vai ouvir assim. Aí, começa a comparar isso, cara. Entre você tá aprendendo aí a falar I have, né? O aluno tá começando a aprender, ele fica I have to go. Olha que diferença. Aí ele sobe um pouquinho o nível de inglês, I have to go. Aí o cara já falou a pronúncia das palavras certinhas, só que separadinho. Beleza. Mais um degrau, I have to go. I have to go. Tá vendo? Soa muito mais suave, né? Flui muito melhor. E é assim que você geralmente vai ouvir. Ok? Beleza. Tudo certo até aí? Estão entendendo? Alguma dúvida? A Emily tá até dando um exemplo aqui, né? Em português a gente faz muito o para, a gente fala pra, né? Pra você, pra mim, pra onde você vai. Então, você vê, na linguagem falada é normal isso, é melhor porque vai mais rápido, flui melhor na frase, né? Ninguém precisa parar para dar tanta ênfase no para, né? Pra, vai mais rápido. É a mesma coisa que acontece em inglês. Ok. Okidoki. Vamos lá, próximo exemplo. I need to ask you a question. Perfeito. I need to. Um detalhe aqui. Como o D e o T, eu já falei que eles são articulados na mesma posição, então mesmo que você fosse falar mais pausadamente essa frase, eles não pronunciariam I need to ask. Quando uma palavra termina num som, numa consoante, a próxima palavra começa na mesma ou em alguma que é par, eles acabam falando uma vez só. I need to ask. I need to ask. Tá? Então você poderia falar assim. É menos provável que a pessoa cortasse ali. I need to. Tá? Isso é. Dificilmente a pessoa faria isso. Não faz muito sentido fazer isso. Né? Pior ainda, né? Acontece, o aluno está aprendendo, ele fica. I need to ask you. Aí fica feio, tá? Fica bem errado. Mas I need to ask you. Beleza, né? Tá pausado, mas tá certinho. E aí, mais naturalmente, as pessoas vão falar I need to ask you a question. I need to ask you a question. Ok? Então, o to para t, e aí você emenda need to. Alright. Vamos ver outro exemplo. Esse é bom, hein? Want. I want to stay here. Eu quero ficar aqui. Então, aqui também. É pouco provável que as pessoas vão separar. I want, falar o final, o T final do want, e depois falar o to. Né? Então, dificilmente você vai ouvir alguém falando I want to stay. Como termina em T, começa em T, você fala uma vez só. I want to stay here. A pessoa faz uma pequena pausa ali, né? I want to stay here. Beleza, se você falar assim, tá ótimo. Pode acontecer do to ser reduzido para t. Então, I want to stay here. Tá vendo? I want to stay here. E a forma muito comum é I wanna stay here. Aí, nesse caso, o T foi suprimido. Os dois T's sumiram aí. O T do want e o T do to desaparecem. Fica só o one e depois o a do to. Pronto. Você vai ouvir wanna. Ok? Então fique esperto, porque o wanna não é uma palavra. Tá? Você pode até escrever informalmente. Você vai ver numa letra de música, num bilhetinho, em alguma coisa assim. Mas não é uma palavra, é o jeito de falar. É igual você escrever em português cê tá bem, ao invés de você está bem. Você pode fazer isso? Pode, na mensagem para o seu amigo, não tem problema. Faz isso na sua redação da escola. Aí você toma um 0. Né? Então, em inglês é a mesma coisa. Wanna é um jeito de falar, tá? O jeito de falar. Want to. Ok?
Sim, Emily, eles usam muito o wanna porque é mais fácil de falar, eles falam assim. Então, fala assim também porque é mais fácil. Você quer falar, eu quero comer pizza. Ao invés de falar, I want to eat pizza, você fala, I wanna eat pizza. Inclusive, são essas pequenas coisas que se você treinar, o seu inglês muda de nível muito rápido com pouco esforço. Ó, qual que é a dificuldade de você falar o wanna? Nenhuma. Treina um pouco para você se acostumar, porque se você já está acostumado a falar want to, você automatizou isso já, então você vai ficar falando esse to. Então treina várias frases falando wanna e um verbo, né, para você associar isso. I wanna eat, I wanna drink, I wanna travel, I wanna watch TV, I wanna study English, I wanna... Aí você vai colocando wanna e um verbo para você associar que o wanna vem sempre junto com algum verbo. Beleza, você fala aí umas 20 frases, pronto, você acostuma com o som e com você falando. Tá aprendido. Cara, é muito rápido para você aprender. É só você entender como funciona, né, aprender o que é que acontece ali, qual que é essa mudança fonética, treinar aí umas 20, 30 frases que você falar, cara, acabou, você automatizou isso daí. Faz isso com várias dessas junções, pronto, o seu nível de inglês muda assim em pouco tempo, tá? E o seu nível de compreensão também. Porque a hora que você acostuma a falar wanna, por exemplo, quando você escutar alguém falando, vai, ó, pam, sabe? Acende a luzinha que você entendeu aquilo lá, né? Essas junções. Então, é muito legal você fazer esse treinamento, né, com essas particularidades, essas junções, tá? Beleza. E você vai perceber que tem vários casos que tem várias pronúncias possíveis, reduções diferentes para a mesma coisa. Igual aqui, ó. Want to. Você pode falar want to, wanta, pode falar wanna. Então, só o to já tem 5 variações que vão se combinar com outras palavras igual want to, aí você combina e vira wanna. Parece que é uma outra palavra, que é uma outra expressão, e não é derivada do to. Então, por isso que é muito legal você entender essa lógica e começar a treinar isso, cara. Pô, você vai falar muito mais fluente e vai entender o que os caras estão falando, mesmo que os caras estiverem falando a 1000 por hora, né? Porque, na verdade, eles nem falam, não é que eles estão falando tão rápido, mas eles começam a juntar, aí você começa a não entender, pronto, parece que o cara tá viajando na velocidade da luz e você ali dando os passinhos de bebê. Aí não dá, né? Vamos lá. Outra bem interessante. Ó, aqui tem duas, hein? I want to explain. Deixa eu falar bem separadinho. I want to explain to them. Eu quero explicar para eles. Tá, se eu falasse assim, perfeito. Agora, naturalmente, as pessoas podem falar I want to explain to them. Então, é uma possibilidade, né? O to para to. I want to explain to them. Já fica mais fluido. Want to, nós já falamos, você poderia falar wanna. I wanna explain to them. Beleza. Nesse caso aqui, eu poderia falar I wanna explain to them. É que eu tô falando devagar, fica meio estranho, né? Mas falando naturalmente, I wanna explain to them. Explain to them. Tá vendo? É como se você ouvisse um explain to them. Porque por causa do N, acaba o som mais fácil de pronunciar, combina aí, é o D. Né? Porque o N final, ele facilita a pronúncia do D na sequência, ao invés do T, por exemplo. Né? Então, quando você escutar, você vai escutar como eles falando como um D aí. Explain to them. Você pode escutar até só um A. I wanna explain to them. Explain. Né? Aí depende da pessoa falando, da velocidade, da frase ali, do jeito que a pessoa falou a frase, né? Pode ser reduzido ainda mais e só aparecer o som do A. I wanna explain to them. Beleza.
Aí parece que eu estou falando super rápido, mas não é, porque como eu reduzi ali, você estava esperando ouvir mais palavras e eu falei menos palavras. Então você tem essa sensação de que está sendo falado muito rápido. Ok? A Emily falando aqui que percebeu já isso em séries. Muito legal, porque aí você... Olha só que interessante, você está aprendendo isso agora, sai para assistir um vídeo aí, uma série, alguma coisa que você gosta, ouvir uma música. Cara, você vai começar a escutar isso. Porque não tinha como você escutar antes, porque você não sabia que era assim, você não sabia que isso existia. Então, só de você ter consciência que isso existe, automaticamente o seu cérebro, o seu ouvido começa a procurar isso. E quando você escutar, quando aparecer, acende aquela luz. Opa, eu já sei o que é isso aí, né? Você já entendeu porque você sabe que funciona assim. Muito, muito legal isso, gente. Listen to me. Eu poderia falar listen to me, né? O to bem pronunciado. Listen to me, né? Como to, listen to me. Poderia falar listen to me. Tá vendo? Listen to me. Listen to me. Né? A pessoa poderia falar assim, né? Então o to fica só o a emenda. Poderia falar listen to me, né? Como se fosse um D também. Então, na verdade, nunca é assim. Até para pessoas diferentes, a pessoa pode escutar coisas diferentes, tá? Dependendo, você vai achar que ele falou mais pro som do D. Outro vai falar que ele nem falou o D, já emendou com N. Outro vai falar, não, eu percebi o T. Cara, todos estão certos. A questão é essa, né? Existe esse ponto de articulação que pode ser maior ou menor, então não tem assim um ponto exato de corte. Ele é como se fosse assim uma escala. Então ele vai sumindo aos poucos. Então esse T vai sumindo aos poucos. Então você pode ter a impressão que em uma frase ele falou D, o outro falou T, o outro não falou nenhuma das duas, tá? Vai acontecer isso. Okay? O importante é você saber que acontece esse range, né, de variação e beleza, você vai estar preparado para escutar isso em qualquer velocidade. Ok? Opa, Vinícius aparecendo por aí. Eu encontrei hoje o Vinícius, um viewer nosso aí, tá sempre acompanhando o canal, vai viajar para a Austrália agora, né, Vinícius? Muito boa sorte lá. E aproveite bastante aí as aulas. Valeu! Então é isso, galera. Aí, ó, que você tem que, treinar o seu inglês porque as oportunidades vão aparecendo, hein? Vamos lá. Do you know how to fix it? Você sabe consertar isso? Tá, falei tudo separadinho. Você vai ouvir isso mais rápido, tá? Você pode ouvir, por exemplo, do you know how to fix it? Né? A pessoa falando bem dia a dia, do you know how to fix it? Você sabe consertar isso? Como a gente falaria aqui. O que eu fiz aqui? Primeiro, do you não é o assunto da aula, mas só para você saber, do you é comum eles juntarem também, falarem do. Do you know? How to, essa é a parte legal. Esse to aqui vai ser pronunciado como um r. Lembra que eu falei? Quando o to aparece no meio de duas vogais? Aconteceu aqui, né? How, o ao, o final é um som de vogal. Depois do T tem o a do to. Pronto, esse T do meio você vai ouvir como um R. Então é how to fix it. Aí você vai perguntar, tá errado eu falar how to? Não, perfeito. Tá? Você pode falar how to, mas você vai ouvir muito how to. É mais fácil, né? Do you know how to fix it? Tá vendo? How to fix it. Fica bem legal, né? Fica bem suave de falar. Ok. Vamos lá? Olha um outro exemplo legal. I've got to go to the grocery store. I've got to go to the grocery store. Eu tenho que ir no mercado. Trocando em miúdos, eu tenho que ir no mercado. Aí, em inglês, primeira coisa, I've got é um jeito de você falar eu tenho. Mas é muito usado no dia a dia, tá? Você vai ouvir muito isso, I've got. O detalhe é, quando eles usam essa expressão, é comum eles não colocarem o I've, o have,
tá? Eles omitem o have. E o got, eles juntam com o to e pronunciam gotta. Então, você vai ouvir I gotta, tá? Mas saiba que quando você ouvir I gotta, pode ser essa expressão. I have got to. I gotta. Go to. Aí vai acontecer a mesma coisa. O T no meio de vogais, igual got to, né? 2 T's ou 1 T, tanto faz. No meio de vogais você pronuncia como um R. Por isso que você pronuncia gotta. O go to, você pronuncia gotta. Tá vendo? Pronuncia como um R. Então, na prática, você vai ouvir as pessoas falando I gotta go to the grocery store. Aí você fala, nossa senhora, que blá 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 foi esse? Cara, falando em slow motion, I gotta go to the grocery store. Tá vendo? Não é difícil. Treina um pouquinho que você vai falar igualzinho. I gotta go to the grocery store. Tá? Aliás, grocery store pode ser falado grocery store ou grocery store. Tá? Às vezes eles reduzem o grocery para um som de X aí, grocery store. Também porque, para falar mais rápido, é mais fácil. Alright? Então é isso. Tá vendo? E aí? O que vocês acharam dessa história toda? Olha só. Para você aprender a falar inglês, entender e falar com as pessoas, conversar em inglês, você precisa saber disso. Tá? Você tá vendo aqui, eu dei uma pequena amostra para você aqui, mas, cara, tem muito mais coisa para aprender sobre isso. Então é o seguinte, para poder, não dá para eu ensinar tudo que existe, né, numa live, e então o que a gente fez? Né? A galera estava sempre pedindo esse tipo de conteúdo, então a gente resolveu criar um curso, né, bem detalhado, passo a passo, para você aprender isso, que é o curso Spoken English. Tá? Então esse que vocês estão vendo aí, eu tirei um print aí para vocês verem, né, a capinha da apostila, mas eu tenho ela aqui, ó, para vocês verem, ó. Essa apostilinha faz parte do curso também, é um curso em videoaulas, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o glossário ali, ó. O glossário não, o Table of Contents, né? É o conteúdo aqui, ó. Cada item desse é uma aula, né? Uma videoaula. Tem todo o conteúdo das aulas aqui na apostila, tá? Inclusive com uma transcrição simplificada aqui. Então eu mostro, igual eu fiz aqui no slide, como fala aquela combinação. Eu escrevi aqui também como falar as combinações. Eu explico porquê, né? Como funciona aquela combinação, tudo que deriva dela. Tem um glossário com a tradução de todos os exemplos, porque esse é um curso que é ideal para qualquer nível de inglês. Então, se você é iniciante, se você é intermediário, avançado, cara, você vai aproveitar muito esse conteúdo, tá? Para quem é iniciante, o intermediário, nossa, já vai dar uma decolada aí no inglês, principalmente na parte de listening e na parte de falar com mais naturalidade, né? Então, esse é o curso Spoken English. Então esse curso, além de todas as aulas do curso, tem a apostila lá para você baixar, imprimir se você quiser. Tem um módulo bônus que a gente acrescentou sobre a pronúncia das vogais em inglês, como é que pronunciam todas as vogais do inglês, com transcrição fonética, com exemplos de palavras, ficou bem legal. Esse curso tem garantia de 7 dias, então se você adquirir ele, você tem 7 dias para usar. Se dentro desse prazo você achar que não quer ficar com o curso por qualquer motivo, não precisa me explicar nada, não tem problema, eu quero que você conheça. É só você mandar uma mensagem lá pra gente e aí você recebe o seu reembolso, não tem problema nenhum, tá? Esse curso, o valor normal dele é de R$ 997, tá? Só que é o seguinte, pra galera que acompanhou aqui a aula até agora, é porque você tá interessado, né? Então, vou fazer um negócio bem legal para você. A gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo com 15 vagas num valor promocional, tá? Então, de 997, que é o valor normal, vai sair 50% de desconto para você aqui da live. Então, vai sair 497, tá? Então, tem 15 vagas aqui, tá programado aqui nesse link, 15 vagas no valor de 497. Então, é só você entrar lá, fazer a sua inscrição, você já vai receber o acesso hoje mesmo, você já começa a estudar hoje, beleza?
497 você pode pagar no Pix, no boleto, no cartão. Se você pagar no cartão, dá para parcelar em até 12 vezes. A gente usa a plataforma da Hotmart, que é super bacana. Eles fazem esse parcelamento lá. Então, cara, menos que uma pizza por mês para você ter um conteúdo desse, você não vai achar em outro lugar. Aliás, esse tipo de conteúdo, me fala aí se você acha isso em algum lugar, não é? Então, exatamente por isso que a gente criou, fez toda essa pesquisa, colocou todo esse material aí reunido num único lugar para facilitar o seu aprendizado, facilitar o seu acesso, beleza? Você vai falar inglês melhor, vai entender de uma vez por todas o que esse povo fala em inglês que você nunca entende, né? Então é isso, beleza? O link está aí na descrição, só acessar o link, faz a sua inscrição lá, vê a forma de pagamento que fica melhor para você e já começa a estudar, beleza? Tem um outro link aí na descrição que é do nosso atendimento do WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida na hora da inscrição, tiver alguma outra dúvida, só acessar esse link, você vai entrar lá no WhatsApp, o Felipe fica lá para te ajudar em alguma dúvida que você tenha, beleza? E tranquilo, tá? É só começar a estudar, super bacana e vai dar um super upgrade no seu inglês, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês possam aproveitar aí para dar essa turbinada, beleza? E aproveitem também, né, o que eu já ensinei aqui hoje para você começar a prestar atenção aí no seu dia a dia no inglês. Alright? Mas espero ver vocês lá no curso. Deixa um like aí na live. Se inscreve se você caiu de paraquedas aqui e não está inscrito ainda, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí nosso bate-papo aqui hoje. Valeu? E a gente se vê nas próximas. Alright? So guys, thank you so much for being here. And I'll see you around. I hope to see you in the course. Huh? Don't forget. So, bye-bye.